Olá, amigos, Talmidim, internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de conversão. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante, com referência à fé do primeiro século. Nós sabemos que já se passaram mais de 2000 anos desde que Yeshua esteve aqui, e aquela congregação estabelecida por Yeshua naqueles dias, nada mais, nada menos era que uma congregação judaica. Yeshua não veio fundar uma nova religião, estabelecer uma nova religião, criar um novo movimento. Yeshua veio dar continuidade. Se nós prestarmos atenção, por exemplo, lá na profecia de Jeremias, capítulo 31, quando fala da nova aliança, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que ali ele fala de fazer uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Ou seja, não era uma aliança com outro povo. Não era uma aliança, vamos dizer assim, com o povo gentil, independente do povo de Israel. Aquela aliança era com a casa de Judá e com a casa de Israel. E João, o precursor, ele veio anunciando o quê? O arrependimento e a remissão de pecados. E realizando a tevilá, a imersão, o batismo para a remissão de pecados. E quem é que João convocava para se arrepender? João convocava o nosso povo, o povo de Israel. Dentro da nova aliança, já depois da vinda de Yeshua, o primeiro gentil que se converteu foi Cornélio, depois da morte e ressurreição de Yeshua. Até lá, somente o povo de Israel. Por isso que Yeshua disse: "Ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel". Independentemente do que se pensa hoje, ou até ao contrário do que se pensa hoje, não foram poucas as pessoas que creram em Yeshua dentro do nosso povo de Israel. Não foram poucas as pessoas. Aliás, Yeshua, uma das razões que levaram Yeshua à morte foi exatamente o crescimento daqueles que criam. Depois da morte e ressurreição de Lázaro, houve uma grande preocupação por parte dos líderes do nosso povo naqueles dias, do Sinédrio. E eles disseram: se nós não paralisarmos a ação deste homem, toda a nação crerá nele. Todo Israel crerá nele. E virão os romanos e nos tirarão do nosso cargo. Foi aí então que a decisão de condenar Yeshua à morte, e aí entra um outro fator importante, condená-lo à morte como? Yeshua não dava motivos. Yeshua cumpria a Torá, cumpriu a Torá. E aquele medo de que toda a nação cresce nele e que ele, Yeshua, promovesse uma rebelião política contra Roma,
que resultasse no fim do domínio romano e no fim do poder que aqueles líderes do nosso povo praticavam em nome de Roma. Com medo disso, acharam que tinha chegado a hora de entregar Yeshua nas mãos de Roma. Tanto é que a gente vê que Yeshua não foi morto pelas mãos do nosso povo. Ele foi entregue pelos sacerdotes, pelas autoridades daqueles dias, nas mãos de Roma. E o argumento usado foi esse: olha, ele vai criar uma rebelião contra Roma. Ele está se dizendo o rei dos judeus, e ele vai acabar com o domínio de Roma sobre nós. Então é melhor julgarem-no. Por quê? Por que que eles mesmos não julgaram e não mataram Yeshua, não puniram Yeshua com a morte? Porque não havia motivo. Sendo que qualquer transgressão da lei podia levar uma pessoa à morte. Exemplo disso nós temos Estevão, que foi levado à morte. Inclusive, Paulo, na época, ainda estava servindo aquela classe sacerdotal. Paulo contribuiu para a morte de Estevão. Mas Estevão foi condenado por acusações falsas, mentirosas, mas que tinha testemunhas falsas, obviamente. E ele foi condenado e foi morto. Mas no caso de Yeshua, não houve essa possibilidade de enquadrar Yeshua em qualquer transgressão. E como resultado disto, milhares e milhares do nosso povo naquela época creu em Yeshua. Milhares. Mesmo dentro da classe sacerdotal, milhares creram nele, mesmo na classe sacerdotal. Multidões, diz lá o texto, de sacerdotes. Porque Yeshua foi um cumpridor da Torá. Então, essa nova aliança, ela foi celebrada com o povo de Israel. A congregação, a comunidade de Yeshua, o povo de Yeshua, os seguidores de Yeshua do primeiro século, eram todos do povo de Israel. A parte que não aceitou Yeshua é que Paulo chama de galhos quebrados da oliveira. A oliveira é a parte que creu. A oliveira que tem a sua raiz em Abraão, Isaac e Jacó, é a parte que creu em Yeshua. É a parte que permaneceu fiel, é a parte que abraçou a nova aliança. E a parte que não aceitou são os galhos que foram quebrados. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que dentro dessa nova aliança, eu falei que Yeshua cumpriu a Torá, os seus apóstolos cumpriram a Torá, seus apóstolos, seus discípulos, seus talmidim cumpriram a Torá. Então, nasce ali uma renovação do nosso povo. E o nosso povo, a congregação de Yeshua, portanto uma congregação judaica, já nos dias apostólicos, depois do derramamento do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, o que aconteceu? Veio a salvação dos gentios, com Cornélio. De acordo com Atos 15, era necessário a reconstrução do tabernáculo de Davi que estava caído. O que isso significa, reconstrução do tabernáculo de Davi que estava caído? Acontece que naqueles dias em que foi introduzida a nova aliança, o grau de pecado entre o nosso povo tinha atingido níveis altíssimos. Então o tabernáculo de Davi foi considerado como caído.
E a profecia fala que o tabernáculo de Davi seria reconstruído, restaurado, para que o resto dos homens buscasse o Senhor. Aí vem então, começa a comunidade gentílica. E junta-se na única comunidade de Israel. É o enxerto que Romanos 11 fala. Os galhos foram enxertados. Nesse mesmo tempo, há uma grande rejeição por parte, há uma definição de rejeição por parte do nosso povo, e por outro lado há uma aceitação dos gentios. Galhos sendo quebrados e galhos de zambujeiro sendo enxertados na oliveira. E essa comunidade judaica de Yeshua, muito grande, como eu já falei para vocês, diferentemente do que as pessoas pensam, que Yeshua veio para... Eles interpretam errado isso aí. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então eles generalizam, diz que quase ninguém aceitou Yeshua, não. Esse aí veio para os que eram seus e os seus não aceitaram, estava fazendo uma referência mais à classe ministerial, sacerdotal, que não o aceitou. Mesmo assim, grande parte dos sacerdotes abraçou a fé. Então, o que acontece? Neste primeiro momento aí, do derramamento do Ruach, o que a gente vai ver aqui, que foi importantíssimo o derramamento do Ruach, a concessão do Espírito Santo, a gente vai ver que isso aí foi muito importante, porque era um momento de transformação. A Torá não estava sendo deixada de lado. Não. Muito pelo contrário. A Torá estava sendo colocada nos corações. As pessoas estavam obedecendo mais a Deus do que antes, porque estava ocorrendo nestas pessoas a circuncisão do coração. A Torá nos corações. E aí, então, através da ação do Ruach, nas pessoas individualmente, elas começaram a profetizar, a pregar, a ensinar o que antes não era possível. Agora elas podiam falar, ensinar, que eu quero dizer, é falar a respeito do reino. E os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Tinham homens cheios do Ruach para ensinar a palavra de Deus. Mas, o que aconteceu? Paulo fala em Atos dos Apóstolos que depois da morte dele e dos demais apóstolos, haveria uma apostasia. Essa apostasia haveria de entrar na comunidade. E isso aconteceu. De maneira que começou a haver uma decadência espiritual a partir do ano 100, cento e tanto, começou a haver uma decadência espiritual, mas ainda a congregação continuou fiel. Mas no quarto século houve então o que nós chamamos de apostasia. Apostasia foi a época quando as autoridades da congregação se uniram a Roma para receberem a proteção de Constantino, se venderam a Roma. E uma parte, apenas uma parte daquela congregação permaneceu fiel, fugiu para o deserto, passou a ser perseguida. Aí se cumpre aquilo que fala na Bíblia, a marca da besta. Ninguém podia comprar nem vender se não tivesse a marca da besta. Período de domínio do anticristo. Muita gente acha que o anticristo ainda vem. Não, o anticristo já veio. Veio nessa época, na Era Negra. Perseguiu os santos, que permaneceram na fé de Yeshua, e perseguiu também os judeus, que não criam em Yeshua, mas que sobreviveram às perseguições. Esse foi o período do anticristo. Então não existe esse anticristo que vem futuramente, que vai se levantar. O anticristo já veio. A marca da besta já veio, já assinalou aí quem tinha que ser assinalado. É um período passado.
Eu estava assistindo uma pregação e vi um pregador falar da grande tribulação, que haverá uma grande tribulação na vinda de Yeshua. Não haverá. A grande tribulação já se cumpriu a partir do ano 70 da era cristã. Aliás, isso é muito claro e fácil de entender. Se você lê nas palavras de Yeshua, ele fala assim: e assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento nos dias de Noé. Então não tinha tribulação nenhuma naqueles dias. Assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar vivendo uma vida normal, tranquila, comendo, bebendo, casando, estudando, trabalhando, e vai ocorrer a vinda do Senhor. Não será um período de grande tribulação. Haverá sim uma tribulação para Jacó, para o povo de Israel, porque Israel passará a ser perseguido pelas demais nações. Jerusalém será sitiada, isso vai acontecer. Mas então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que essa comunidade aí, de Yeshua, ela teve o seu período mais importante nesses primeiros 3 séculos. Depois veio a apostasia. Uma parte da congregação foi para o deserto, passou a ser perseguida, e a outra parte se tornou na religião apostatada. Então o que acontece? Se nós pegarmos do 4º século até hoje, nós temos aí cerca de 1.700 anos. Então a nossa referência judaica se perdeu. 1.700 anos. A parte fiel foi para o deserto, mas também se espalhou no deserto. Não deixou de existir, mas também não permaneceu unida. Então a nossa referência se perdeu. A nossa referência judaica. É por isto que nós temos que fazer techuvá, retorno às raízes, mas as raízes lá, nós temos que pular esse 4º século aí, esse período de apostasia, e retomar nossa raiz lá no 1º século, que, como eu disse para vocês, a nova aliança foi feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, com o povo judeu. A congregação de Yeshua é uma congregação judaica, não é gentílica. Ela tem gentios convertidos, transformados, galhos de zambujeiro enxertados? Tem, mas ela não é gentílica. Não sois mais gentios, Paulo vai falar aos Efésios. Noutro tempo éreis gentios. Então, vamos olhar agora como uma oliveira que está cumprindo a Torá, que está obedecendo a Deus. Vamos olhar para os nossos irmãos judeus que são galhos quebrados, que não aceitaram a nova aliança, que não aceitaram Mashiach, mas que são povo de Deus, são nação sacerdotal. Não estão secos, não. Estão cortados, mas estão vivos, fazendo o seu papel. E a profecia vai dizer que eles são o Moisés, representam o Moshe Rabbeinu, representam as tradições, representam a cultura, representam o Estado de Israel, representam a Torá. Todas estas coisas que nós temos, essa referência que nós temos, é porque o povo de Israel, mesmo não aceitando o Yeshua, manteve, guardou. Vocês vejam, por exemplo, então eu estou falando em Moisés e Elias, a oliveira que creu na nova aliança como Elias, e os galhos quebrados como Moisés, que representam um único povo.
Então vocês vejam que nós hoje temos que, graças a Deus, nós temos uma referência que é o nosso povo. Por que nós temos uma Torá Kasher, uma Aron HaKodesh, um culto judaico, com liturgia judaica, com música, com danças, com tradições? Porque o povo de Israel vive. Am Israel Rai. O povo de Israel vive. Então, nós dependemos do nosso povo. Temos que fazer techuvá. São 1.700 anos que nós temos que fazer de regresso. Nós não queremos regressar para Roma, para Constantino ali no quarto século. A gente quer retornar lá atrás no começo. E para isso nós vamos nos valer do nosso povo, do povo de Israel. Entenderam por que nós temos que fazer techuvá? Agora eu quero comentar com vocês alguns textos bíblicos. Nos dias de Yeshua, isso é muito importante a gente lembrar, que nos dias de Yeshua, não havia o Novo Testamento, os escritos da Brit Hadashah. Não havia. Estes escritos do Novo Testamento vieram a aparecer cerca de 40 anos depois da morte de Yeshua. Porque ali, então, alguém escreveu a história do que viu. Graças a Deus que nós temos os escritos do chamado Novo Testamento. A gente não deve usar a expressão Velho Testamento, Antigo Testamento, porque isso aí não existe. Nós preferimos chamar Brit Hadashah, escritos da Brit Hadashah, e o Tanar, que é o que o povo chama por Velho Testamento. Mas nos dias de Yeshua, não havia os escritos do chamado Novo Testamento. Então estes só vieram a surgir cerca de 40 anos depois. Aí começou a surgir, ou começaram a surgir, os escritos da Brit Hadashah, contando a história de Yeshua do ponto de vista da ótica de Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, enfim, Timóteo, Tiago, Pedro, Quefas, Judas, Apocalipse de João, surgiram depois. E eu pergunto para vocês, como é que aquela congregação caminhou, no mínimo esses 40 anos, sem os escritos do Novo Testamento? Cumprindo a Torá e atendendo às instruções que eram dadas pelos apóstolos. Tá? Então nós vamos ver aqui, por exemplo, um texto interessante, quando alguém perguntou para Yeshua se na ressurreição, com quem que o homem casa, porque contam ali os saduceus uma história para Yeshua, de uma mulher que casou e morreu o primeiro marido, casou com o segundo, morreu o segundo, e ela foi se casando até que casou com 7 irmãos. Na ressurreição dos mortos, de quem ela seria mulher. E Yeshua falou assim, ó. Yeshua, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casa e nem se dá em casamento, mas serão como os anjos. Então os santos que vão ressuscitar, eles não serão mais homem e mulher, serão como anjos. Então não se casam e não se dão mais em casamento. Mas não é isso, o que eu quero pontuar com vocês é isso. Errais não conhecendo o quê? As Escrituras, a Bíblia.
Olha, gente, nós temos uma fé judaica, baseada na Torá. Mas não podemos deixar de lado as Escrituras. Se apegar excessivamente às tradições modernas, atuais do nosso povo, e deixar de lado a Bíblia. Não podemos. Até porque depois de Yeshua, muitos do nosso povo, desse que não aceitaram Yeshua, tomaram caminhos diferentes. A gente vê aí, por exemplo, muitos ensinamentos que fazem parte da tradição oral do judaísmo rabínico, que não fecham com a Bíblia. Por exemplo, reencarnação. Onde você vai encontrar reencarnação na Bíblia? Não tem. Reencarnação é coisa do paganismo. Não existe reencarnação. Está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois vem o juízo. Reencarnação é uma coisa do paganismo. A imortalidade da alma. O que é a alma? Eu estava vendo o nosso grupo lá comentando que a alma é corpo, alma e espírito. Há um termo para isso. É uma qualquer coisa do homem. O homem é triplo. Tem corpo, alma e espírito. Não é verdade. Alma é o resultado do corpo mais o fôlego de vida. Quando Deus lá no princípio criou Adão, nosso pai, ele fez lá do pó da terra, ele fez lá o homem, vamos dizer assim, um boneco, né, de barro, morto, portanto, um boneco de barro. E aí ele soprou, ou ele concedeu o fôlego de vida. Esse fôlego que Deus colocou naquele corpo é o que nós chamamos de espírito. Esse fôlego que Deus colocou em Adão não é uma pessoa, não é um ser, não estava vivo em algum lugar, é uma força de vida. Apenas uma força de vida. Deus coloca em Adão. Deus coloca no boneco Adão. A união desses dois elementos, o fôlego de vida mais o corpo, o que aconteceu? Um ser aparece que é o homem. É o ser humano. Então a alma é o ser humano. A alma é o resultado do fôlego de vida e mais o corpo. Se você separar o fôlego do corpo, não existe alma. Não existe. Os animais são almas também. São almas viventes. Não tem corpo, alma e espírito. Tem corpo e espírito. A alma é o resultado de um no outro. Mas, no entanto, essa apostasia de que existe uma alma imortal, um outro ser, aí confunde com espírito, alma com espírito, faz uma confusão só. Você não pode pegar termos literários ali, de alma, a minha alma está triste. Isso aí é figura de linguagem. Eu estou falando a coisa como é mesmo. Então é o fôlego de vida, o espírito, uma força de vida que está no corpo. Isso torna-se uma alma vivente. Quando esse fôlego sai do corpo, não sai uma pessoa do corpo. O corpo vai para a sepultura, vira pó, como era Adão antes de ser moldado por Deus, vira pó. E daquele corpo sai o fôlego. Esse fôlego é o mesmo fôlego que foi colocado. Não é uma pessoa. Não é. Então não tem esse negócio de, tem um espírito do morto aí, baixando por aí, incomodando. Existem seres espirituais? Existem. São demônios. São anjos caídos, mas não tem nada a ver com morto. Da onde veio essa história, então? Do paganismo.
de Roma, da Grécia, do Egito, paganismo. E isso entrou nessa parte do povo de Israel, galho quebrado, assimilou essas ideias todinhas aí do paganismo. Aí você tem que, porque você considera o nosso povo de Israel como nação sacerdotal, tudo, você tem que ir no judaísmo rabínico, que não é crido nem na totalidade do próprio judaísmo, não é crido totalmente. E você tem que crer naquilo ali? Não. Então, voltando aqui, então você tem a imortalidade da alma, que é do paganismo. Você tem a morada no céu. Não existe morada no céu, gente. Não existe. Quando Yeshua vier, ele vai estabelecer o reino. Mas e as bodas do Cordeiro? A boda é quando ele encontrar com ela. Quando os anjos arrebatarem os santos, os mortos ressurretos e os vivos transformados. Quando os anjos promoverem essa ressurreição, esse ajuntamento desses santos de toda a superfície da terra em um ponto, e aí nós entendemos que esse ponto é sobre Jerusalém. Nesse ponto, sobre Jerusalém, é que os santos irão se encontrar com Yeshua nas nuvens. E aí são as bodas, o encontro do noivo com a noiva, o casamento. Aí Yeshua já desce sobre o trono de Davi, já se assenta ali, já começa o reinado milenar aqui na terra. Então não tem reino de 1000 anos no céu, ou de 6 anos, de 7 anos, ou de 3 anos e meio, não tem. Yeshua vem e já implanta imediatamente o reino dele aqui na terra. Tá? Então o que acontece? O judaísmo tradicional, ele adquiriu muita tradição, muita assimilação, assimilou muita coisa do paganismo. Então, a imortalidade da alma, a reencarnação e outro tanto de coisas. Que isso não faz parte do ensinamento da Bíblia, e nem da Torá, Então, nesse caso, nós temos que ter cuidado. Aí Paulo vai falar, examinai tudo e retende o bem. Eu não sou obrigado a aceitar tudo. Vamos ver a Bíblia. Então, Yeshua fala, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E naqueles primeiros 40, 50 anos de fé ali, só tínhamos as Escrituras, só a Bíblia. Não tinha o Novo Testamento. Então, um outro problema sério que as pessoas erram é achar que o Novo Testamento tem que ser tudo certinho. Não tem. Não tem que ser tudo certinho. É como outras literaturas bíblicas, aceitas inclusive pelo nosso povo. Por exemplo, o livro de Macabeus é aceito pelo nosso povo. Mas não é tudo que é aceito. Então, nem tudo, Bíblia, para o nosso povo, é o Tanar. É o chamado Velho Testamento, isso é Bíblia. O Novo Testamento foram escritos que vieram, são escritos teológicos, escritos importantes, necessários, são o testemunho de Yeshua, mas que não têm a obrigatoriedade de canonicidade ou de inerrância. Ah, porque um evangelho fala em 2 cegos, outro fala em 1. E daí, qual que é o problema? Qual é o problema? Então, o Novo Testamento tem muitos ensinamentos teológicos, os ensinamentos dos nossos sábios, apóstolos, mas não tem a obrigatoriedade, não é como o Tanar. Então, nesses primeiros 40 anos de fé, a congregação não tinha o chamado Novo Testamento e se orientava unicamente através das Escrituras.
Lucas 24, 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A base da nossa fé tem que ser as Escrituras. Aí as demais literaturas judaicas e tal. Amém. Vamos examinar tudo e retende o bem. Não vamos pegar tudo, não. Entenderam? Escrituras, tá? Vamos ver uma outra passagem aqui, em Atos capítulo 17, versículo 2. E Paulo, antes de Atos, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. O que dá testemunho de Yeshua? Gente, você não pode. Tenha sabedoria. Você acha que o judaísmo, que não crê em Yeshua, pós-Yeshua, depois de Yeshua, que não crê que Yeshua era o Mashiach, iria escrever alguma coisa para dar credibilidade a Yeshua? Você acha? Não cremos em Yeshua, mas vamos escrever matéria que prove que ele é Messias? Claro que não. Então é preciso ter prudência. Então o que dá testemunho de Yeshua aqui, ó? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam dele. E tem que ser o suficiente para nós. Ah, mas alguém falou de Yeshua, falou bem? Ah, tudo bem. Mas a minha base de fé é a Bíblia. É a Bíblia. Tá? Lucas 24, 45 diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ah, neste tempo aqui não tinha Novo Testamento. Agora Atos 17, 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Quando Paulo chegava numa sinagoga, Paulo, Shaul Hachalia, foi chamado de apóstolo dos gentios, né? No entanto, quando ele chegava em qualquer cidade, ele procurava primeiro uma família de judeus para ele estar junto, e depois procurava a sinagoga para no sábado estar lá falando de quem? Falando de Yeshua. E qual eram os argumentos de Paulo? O que Paulo usava para convencer a comunidade judaica daquela cidade, seja lá de Corinto, seja lá de qualquer outro lugar que fosse, de Éfeso? O que ele usava para provar para o nosso povo que Yeshua era o Messias? As Escrituras. Então, meus amigos, a Escritura deve ser suficiente para nós. Se aparecer alguma coisa a mais, amém. Precisamos da referência desses 1.700 anos, precisamos da referência. Mas a referência nós vamos examinar tudo e reter o bem. Não vou pegar tudo, não. Vou examinar tudo. Mas vou reter só o que for bom. Como temos. Olha, Shaul Hachalia vai falar assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos gregos, nem aos judeus e nem à igreja de Deus, à congregação de Deus. Olha quem que Paulo via: os gregos, os gentios, os judeus, que era esse galho que foi quebrado, que não crê em Yeshua, e a congregação de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Então nós temos que, as boas tradições, nós temos que aceitar. As boas tradições, as tradições que contribuem positivamente, temos que aceitar. Nós somos o mesmo povo.
com o nosso povo de Israel. Nós somos o povo de Israel. Elias é Israel e Moisés é Israel. Tá? Então Paulo chegava no lugar e se alojava na casa dos irmãos, mas todo sábado ele estava nas sinagogas disputando com os irmãos sobre as Escrituras. E no capítulo 17, versículo 11, esse é um texto muito importante. Vamos ver, Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Veja bem, gente, os judeus de Bereia, esse lugar chamado Bereia, eles foram diferentes dos judeus de Tessalônica. Os judeus de Tessalônica, basicamente, rejeitou a mensagem. Mas os de Bereia, não. Os de Bereia foram cada dia, como é que diz aqui? Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Qual era a base? O que o nosso povo da época de Yeshua conferiu para ver se Yeshua era o Messias? Foi no Zohar? Foi no Talmud? Foi no tratado tal, tratado tal? Não, foi na Bíblia. Aqui está escrito. Examinavam nas Escrituras se estas coisas eram assim. E eles foram chamados o quê? De nobres. Por que muitos do nosso povo, mesmo depois já de formada a congregação, quando Paulo chegava no lugar, criam Yeshua? E por que hoje é tão difícil um judeu natural crer em Yeshua? Porque hoje, a pessoa que quer pregar para um judeu natural vem apoiado em Roma. É contra a Torá. Vem apresentar um Yeshua que não era judeu, um Yeshua que não cumpria a Torá. Aí, o nosso povo não vai crer mesmo? Vai crer que jeito? Vocês lembram lá da Paraxá? Kedoshim? Sofetim? Que disse que o profeta que ensinasse fora da Torá era para ser considerado falso profeta. Então, quando você apresenta um Yeshua para eles, Jesus para eles, no formato romano, é claro que o nosso povo não vai aceitar. Mas, nos dias de Yeshua, nos dias dos apóstolos, eles criam em Yeshua. Por quê? Porque era mostrado Yeshua de acordo com as Escrituras. E aí o nosso povo cria. Então tá aí. Os de Bereia examinava cada dia nas Escrituras. Atos 18, 28 vai falar de Apolo, que Apolo era um grande pregador. Atos 18, 28. Chegou ali em Éfeso. Uma coisa curiosa é quando Paulo chega em Éfeso, quando Apolo chega em Éfeso e vai na sinagoga de Éfeso, Apolo não teve uma experiência direta com Yeshua. Ele conheceu Yeshua através de João Batista, da pregação de João. Então ele não teve uma vivência pessoal com Yeshua. Mas ele estava dando testemunho de Yeshua ali em Éfeso. Então diz assim: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Yeshua era o Mashiach. Mostrava por que meio? Pelas Escrituras. Não era pelo livro A, livro B, livro C, livro D, obra tal, tratado tal, não era. Era pela Bíblia. Apolo provava pelas Escrituras, como Shaul, Rachalia também, provava pelas Escrituras que Yeshua era o Mashiach.
Gente, Paulo vai falar também para nós aqui. Paulo vai falar para nós uma coisa importante. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Paulo vai falar. Nós não podemos ir além do que está escrito. Escrito aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Nós não podemos ir além do que está escrito. E Pedro vai falar que nas Escrituras há pontos difíceis de entender. Vou ver se eu acho aqui para vocês. Que os indoutos e inconstantes, está em 2ª carta de Pedro 3,16, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Você viu que até agora nós estamos falando só de escritura? Falamos de livro A, livro B. Só da Bíblia. Aquela comunidade, aquela congregação de Yeshua, só tinha a Bíblia. O Tanar, a Torá, os profetas e os escritos. Somente cerca de 40 anos depois foi que apareceram os escritos da Brit Hadashah. Eles não se baseavam no Novo Testamento porque não existia. Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento, vamos dizer assim, estavam em construção ainda. Então, há pontos difíceis de entender, né? Agora, daí vem uma coisa importante. Por que o Espírito Santo, gente? Eu falava no começo do programa que o Espírito Santo é dado para nos fazer entender a Torá. O profeta Ezequiel fala isso, que o Urua seria dado para nos fazer a entender como cumprir a Torá. Esse é o papel do Espírito. O Espírito Santo é dado quando nós recebemos a Tevilá, viu, gente? Eu vejo muita gente insistindo, querendo ensinar. Tem gente que quer ensinar. Se você soubesse, meu irmão, a responsabilidade que você tem quando você quer ensinar, você não ensinava. Pelo menos enquanto você não faz parte do povo. Você não ia querer ensinar. Porque você pode ensinar errado. Meu Deus do céu! Nós vivemos uma fase de restauração da nossa fé. Faz 15 anos que nós estamos no processo de Techuvá. Quando a gente teve que fazer alguma mudança na congregação, a gente teve o maior cuidado para não perder as pessoas. Por quê? Porque a gente ensinou errado? Eu não vou discordar, não, que a gente não tem ensinado coisa errada. Mas no objetivo de acertar. Tanto é que a gente não ficou na coisa errada. E quando foi para mudar para aquilo que estava certo, a gente teve o maior cuidado para essas pessoas não deixarem o caminho. E às vezes você quer ensinar. Você vai na internet, pesca um negócio lá e joga lá no grupo, querendo ensinar. Você não sabe a responsabilidade que você tem. Não queira ensinar. Eu sei a minha responsabilidade, que tenho que ensinar você. Se eu ensinar você errado, eu sei. Quantas pessoas deixam a comunidade? Deixam a congregação? Por que será que eles deixam? Você já pensou nisso? Por que eles deixam? Porque aprenderam errado. E muitas vezes aquele que ensinou errado não quer assumir, ele não quer ser responsável. Não, ele aprendeu errado, é problema dele. Não, é problema teu, você ensinou errado. Olha, nem tudo que nós sabemos, nós que temos a missão de ensinar, nem tudo nós podemos ensinar para você. Tem o tempo certo.
Tem um momento. Yeshua falou, eu tenho muita coisa que vos dizer, mas não podeis suportar agora, ainda. Então não é ensinar tudo que você aprende, você pesca um assunto na internet e já quer ensinar. Ensina errado. Como eu vi outro dia a pessoa explicando aí negócio de corpo, alma e espírito, explicando errado. Como se a alma fosse independente. A alma não é independente. Mas é o quê? Pega um negócio lá, lê e já quer fazer uma média. Talvez muitos até tenham boa intenção, mas muitos talvez queiram fazer uma média. Queiram dizer, não, eu sei, eu também entendo. Eu também tenho um pouco de entendimento. Guarda para você. Faça a sua conversão, se converta. Vai estudando. Quem sabe amanhã você vai ter um ministério do ensino, você vai saber a responsabilidade que tem de ensinar e daí você vai ensinar. Tá? Mas não queira ensinar se nem você sabe ainda. Ou ficar pegando coisa dos outros aí fora, de gente que você não conhece, e ficar passando para as pessoas. Porque se uma pessoa fizer errado porque aprendeu com você, você é responsável. Você tem responsabilidade. Tá? O Espírito Santo, então, ele é dado para nos guiar em toda a verdade. Olha o que Yeshua falou aqui. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará nada de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, ele nos guia na verdade. Como eu falei, o Espírito Santo você só vai ter depois da Tevilá. Você pode ter uma direção do Espírito Santo hoje, Deus está te dirigindo, tudo bem. Agora, você ter o Espírito morando em você, você ser cheio do Espírito Santo, é só depois da sua Tevilá. Porque o Espírito Santo vai habitar em você. Você tem que ser o templo do Espírito Santo, como a gente falou no programa anterior, que as mulheres têm que ter muito cuidado, porque elas expõem o seu corpo, a sensualidade, sendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando você não estiver comendo sangue, coisa sufocada, estiver fazendo a pureza familiar, não estiver impuro, mesmo que ritualmente falando, tenha alcançado a remissão dos seus pecados através do batismo, aí é a hora de você receber a unção do Ruach HaKodesh. E quando nós temos o Ruach, nós temos o temor, nós temos a sabedoria, nós vamos entender a Torá, nós vamos entender o que está escrito e nós vamos ensinar a verdade. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 14, 17 diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E o capítulo 15, 26 diz, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. É o Espírito Santo que vai fazer Yeshua crescer dentro de nós. É por isso que o nosso povo, o povo judeu, quando era imerso em nome de Yeshua, aceitando Yeshua como cordeiro, como seu sacrifício, depois recebia a imposição de mãos e recebia o Ruach. Daí eles iam poder dar testemunho de Yeshua. João 14, 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo, meus amados, que nos ensina tudo, que nos guia em toda a verdade. Nós precisamos do Ruach. Quando eu falo dos nossos sábios, eu tenho até medo. Porque quando eu falo dos sábios, que eram Talmidim de Yeshua, eu tenho tranquilidade. Aqueles sábios estavam cheios do Ruach. Mas os sábios que vieram depois, que não creram em Yeshua, que não tinham Ruach, não têm Ruach, porque não creram em Yeshua, não têm Ruach, não receberam Ruach, não receberam o perdão de pecados, a imersão em nome de Yeshua. Não tem Ruach, como é que eu vou confiar em tudo que falam? Então é aí que vai entrar aquilo. Examinai tudo, retende o bem. E Paulo fala daquilo que ele sabia, ele diz assim, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. O 11 diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E o 12 diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Olha, eu vou ler uns textos que falam de homens cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Isso não quer dizer que todo mundo que fala em língua está falando pelo Espírito Santo, viu? Tenha cuidado, hein? E tendo eles orado, moveu-se-lhes o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É isso. Nós precisamos estar cheios do Ruach, cheios. A escolha dos diáconos. Olha, diáconos para servirem às mesas, hein? Fazer um trabalho, digamos, material dentro da comunidade. Olha o que os Shalirim, os apóstolos de Yeshua, os emissários de Yeshua disseram. Escolhei, pois, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Para cuidar das mesas. Uma das exigências dos apóstolos é que fossem homens cheios do Espírito Santo. Gente, quem são os nossos sábios? Pergunte para as pessoas, escuta, os nossos sábios tinham o Espírito Santo? Se ele falar para você que tem, é mentira. Porque aqueles que não creem em Yeshua não têm o Ruach. Tá? Quem não crê em Yeshua não tem o Espírito Santo. Por isso é que é necessário a imposição de mãos. Por essa razão, diz Paulo então, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, gente, veja bem, 2 coisas importantes. O fundamento tem que estar baseado na Bíblia. Errais não conhecendo as Escrituras. Tem que ser bíblico. Está escrito. E como é que está escrito? Tem que ser como está escrito. E o segundo ponto, os homens que ensinam têm que ter o Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Tá? Gente, eu queria falar um pouquinho mais com vocês no final do nosso programa. Eu tenho aqui o talit. Talit que nós usamos, que é o manto da oração. Esse aqui é o talit gadol. É o talit que a gente usa, faz a bênção, né? O Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu be'mitzvotav etzivanu al
Lishmoa, Almitzivat Tzitzit. Então, nós fazemos essa benção para usarmos o talit. E colocamos o talit sobre nossas costas. Normalmente nós usamos o talit mais no sábado, mais durante o dia, na parte da manhã. Mas aqui, olha, isso aqui, a franja do talit, essas franjas, elas têm nós, tá? Esses nós, todos eles juntos, e mais o número de fios, isso aqui não é a gente que fabrica, não. Nós não fabricamos isso aqui. Não podemos fabricar, não devemos fabricar isso aqui. Isso aqui é fabricado pelo nosso povo, pelo Moshe, por aquele que representa Moshe. E essas franjas representam os 613 mandamentos da Torá. Então, por que o tzitzit? Tzitzit é para nós olharmos para o tzitzit. Quando nós vamos colocar o talit, nós olhamos para o tzitzit e nós nos lembramos dos mandamentos de Deus. Então, eu vou dizer para você que está fazendo o shiur conversão, talvez você tenha até o talit em casa. Então não compre qualquer talit de qualquer um, não. Compre talit fabricado pelo nosso povo, tá, gente? Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à congregação de Deus. Se eu usar um talit que não é fabricado pelo nosso povo, que não tem todo esse cuidado, nós já temos talitot, que é o plural de talit, com o fio azul. Nós já temos. É mais difícil de encontrar, mas nós já temos. Então, é um instrumento usado nas orações pelos homens. Muito embora algumas correntes judaicas mulheres usam, mas não é recomendado, porque isso aqui é um traje masculino, não é um traje feminino. Nós usamos nas nossas orações e temos que ter certos cuidados com o talit. Por exemplo, você não deve deixar o talit tocar no chão. Tem gente que dobra o talit, põe no chão e ajoelha em cima. O que você vai fazer? Não devemos deixar o talit tocar no chão. Não devemos entrar no banheiro com o talit. Você vai usar o banheiro, vai deixar o talit para o lado de fora. Então, isso aqui é um cumprimento da Torá. O manto da oração é o cumprimento da Torá. Uma outra coisa também, gente, que é o cumprimento da Torá, eu vou pedir depois para o nosso técnico colocar aí, uma imagem de uma mezuzá que nós colocamos na porta das nossas casas. Para que serve a mezuzá? O que é uma mezuzá? A mezuzá é um manuscrito. Eu tenho aqui a mezuzá. Eu acho que depois pode ser mostrado aí na tela de perto para vocês uma mezuzá. Tá? São escritos feitos à mão parece papel, mas não é, em um couro, uma lâmina de couro, né? E é feita pelo nosso povo também. Isso aqui não é uma xerox, uma cópia, isso aqui é original. E aqui estão textos do Shema Israel. Então a mezuzá, quando você vê aquela caixinha na porta, que é colocada na porta, aquela caixinha, dentro dela tem enroladinho, né? Enroladinho, vai ter a mezuzá. Isso aqui é a mezuzá. Aquela caixinha é o case, é a caixinha da mezuzá. A mezuzá é isso aqui. Para que serve a mezuzá? Para que quando a gente passar na porta, a gente se lembrar também dos mandamentos de Deus. Tá? Então, nós colocamos nas portas da nossa casa, fixamos a mezuzá. Tem uma brahá, uma bênção que a gente faz ao colocar a mezuzá na porta. Então,
quando vocês puderem, adquiram, vocês que estão no processo de conversão, uma mezuzá. Eu conheço gente aqui no Brasil, software, que escreve, custa mais barato porque ele escreve. Mas você pode comprar de Israel também, das livrarias. E esse nosso software, ele escreve no mesmo couro. Esse couro é o mesmo couro que é usado também para escrever o rolo da Torá. Tá? Então é uma coisa bastante, para nós, bastante sagrada. E você coloca na porta da sua casa, nas principais portas, e quando você passa, você toca na caixinha e toca na boca. Para quê? Para lembrar dos mandamentos de Deus. Isso é tradição do nosso povo, é mandamento, mas também é tradição. Tá? E usar o talite também nas orações. As mulheres, a gente explicou no programa anterior que as mulheres casadas, elas usam uma cobertura em respeito ao seu marido. Vai dizer que ela é casada, que ela é comprometida. Nós, homens, usamos a quipá. Isso aqui é uma quipá. Tá? Eu gosto mais da quipá preta. Você pode usar uma quipá colorida, não tem problema. Só tome cuidado para não usar quipá de determinados segmentos judaicos, que pode comprometer você. Mas essas quipotes que vendem normalmente nas lojas, você pode comprar, que não tem problema. E a quipá você pode fazer. Você não pode fazer talit, tzitzit. Esse talit é o talit gadol, ou seja, o talit grande. Mas debaixo da nossa roupa, nós usamos um parecido com a camiseta, que é o talit katan, que também tem as quatro franjas, representando os 613 mandamentos. Então são maneiras de nós nos identificarmos com o nosso povo. E aí nós vamos ter como referência o nosso povo de Israel, com sabedoria, tudo. As mulheres fazem o acendimento das luzes do Shabat. Vamos ver se dá para mostrar também aí essa parte. Né? Quando chega no sábado, sexta-feira, no pôr do sol, a mulher então faz o acendimento de 2 velas e faz ali a bênção do recebimento do Shabat, toda sexta-feira, 18 a 20 minutos antes do pôr do sol. Também é uma tradição, mas é uma tradição boa do nosso povo, porque você se guarda de transgredir o sábado, e há todo um compromisso da dona da casa, ela vai dar banho nas crianças, vai se aprontar antes do recebimento do Shabat. Então, são coisas do nosso povo. Paulo vai falar o seguinte, que tem certas tradições, Yeshua mesmo vai dizer, que nós não devemos seguir. Olha, por exemplo, aqui Mateus 15:6. Mateus 15:3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser pai ou mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então Yeshua não aceitava toda a tradição, qualquer tradição. Ele aceitava as boas tradições. Agora, uma tradição que vai contra o mandamento de Deus, imagine, o filho podia desrespeitar o pai e a mãe, desde que ele fizesse uma oferta para Deus, não tinha problema. Como é que pode uma coisa dessa? Não é? Não tem. Tradição que contraria a Bíblia não pode ser aceita. Tá? Agora tem as boas tradições. E Paulo fala em Coríntios 11:2. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vô-las entreguei. Então tem tradições boas.
Então nós temos que ter uma definição. A nossa comunidade, a congregação israelita, ela tem que ter uma definição. Não pode ser aberta à tradição. Qualquer tradição que aparece, nós vamos aceitando. Nós temos que ter uma definição. Quais são as tradições boas? São essas. Vamos cumprir. Então eu já falei para vocês. Por exemplo, nós temos o Sidur, né? Isso aqui é o nosso Sidur. Está com a capa. É um Sidur da Sefer. Nós usamos esse Sidur para fazermos as nossas orações. Tá? Usamos esse Sidur. Mas nós não usamos o Sidur inteiro. Esse Sidur aqui, por exemplo, quer ver uma coisa? Ele tem cerca de 700 páginas. Vamos ver aqui. Esse Sidur, 707, 708 páginas. Esse aqui. Existe outro Sidurim de outro segmento judaico. Esse aqui é o Sidur da Sefer. Você pode entrar em contato conosco caso você tenha interesse. Mas eu não vou mandar você comprar um Sidur, não. Por quê? Porque nós usamos cerca de 40 páginas desse Sidur nas nossas orações. Tem 700. Nós usamos cerca de 40 para fazer as nossas orações. Claro, tem outras orações das festas que nós vamos usar por ocasião das festas. Mas tem muitas orações no Sidur que a gente não faz. Porque são orações baseadas em tradições e até em coisas oriundas por assimilação pagã. Como, por exemplo, eu rezar de manhã, pedir perdão pelo pecado que a minha alma cometeu quando ela saiu do corpo. A alma sair de corpo. A alma já está errada, a alma não sai de corpo. O que pode sair do corpo é o fôlego, é o espírito. A alma não. A alma é o próprio corpo com o espírito junto, já disse. Mas não sai nada do corpo quando a gente dorme. Não sai nada. Absolutamente nada sai do corpo. E você vai encontrar uma reza aqui, agradecendo a Deus porque devolveu a sua alma para o corpo. E depois você vai lavar as mãos, porque a alma pode ter ido num lugar impróprio, se contaminado lá, em alguma coisa que a alma fez por lá e vai entrar no seu corpo e vai te contaminar. Isso aí não pode, isso aí não está escrito. E muitas orações que estão aqui, que são orações para substituir os sacrifícios. Não tem o que substituir sacrifício, a não ser o sacrifício de Yeshua. Então, se você não tiver maturidade para comprar um livro desse aqui e entender que você vai orar 10% desse livro, o resto você não vai rezar porque não é apropriado para você, é melhor você não comprar. Quando nós fazemos as nossas transmissões do serviço, a gente projeta lá as orações, a tradução, tudo, você pode acompanhar por ali. Mas, não estou dizendo que você não pode comprar o livro. Mas se você quiser ter o livro e ter essa consciência, então é o que eu falo. A gente não pode ensinar tudo para as pessoas. Tem coisa que... A pessoa pega um livro desse aqui sem o devido preparo espiritual, vai começar a querer fazer coisa que está escrito aqui e no fim negar Yeshua. Porque o fim é esse, o fim é negar Yeshua. O fim é começar a fazer coisas que vão contrariar a fé em Yeshua, como o nosso Messias, como o nosso Cordeiro, como o nosso sacrifício. Então nós precisamos das tradições? Precisamos sim. Mas precisamos de tradições que não contrariem a Bíblia, que não contrariem a Torá. Yeshua e seus apóstolos ensinaram muitas coisas. Judaísmo rabínico, tradição oral, ensinaram muitas coisas. A ceia, por exemplo, que é feita em nome dele, né? A ceia, a refeição com ele, o lava-pés que ele ensinou, a Tevilá, o batismo em nome dele para a remissão de pecados. Enfim, existem N ensinamentos que não estão na Torá e que foram ensinados por Yeshua, judaísmo rabínico, nosso rabino maior, Yeshua, nossos sábios.
os apóstolos ensinaram. Mas nós temos que ter uma direção. Nós temos que ter, é por isso que eu falo para vocês que fazem o curso conosco, não fique pegando ensinamento de um e de outro. Você vai se confundir. Eu já vi gente ensinando no grupo aí sobre Zohar, sobre Talmud, pessoas que nem a sua conversão fizeram ainda, não sabe nada de judaísmo, envereda por esse caminho. Então, aquele que está preparado para estudar e que não vai se confundir, porque vai saber separar o que é bom do que não é, tudo bem. Mas eu não recomendo para quem está começando. Então, mesmo o Sidur, você quer comprar um Sidur? Vamos vender um Sidur para você. Mas você precisa saber que não são todas as orações que estão ali que você vai fazer. Certo? Que Deus nos abençoe. Shalom para vocês. Até a nossa próxima aula. Shalom, shalom.